Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui novamente no ar, entrando pelas ondas do Facebook e do YouTube. Espero que todos nós estejamos muito bem. Vamos tratar de um assunto hoje muito legal, que é sobre os fluidos. Tenho certeza que vocês que aqui estão, que nós que aqui estamos reunidos, nós de alguma forma já vimos que hoje à tarde eu já divulguei que o tema seria este. E pelo Instagram, pelo menos, eu vi que muita gente curtiu, muita gente já disse que viria e, pelo que eu estou vendo, tem muita gente chegando aqui agora. E que sejam todos bem-vindos. Cleiton, Sônia, Tânia Barca, Kelly Burlan, Joelice Pereira, ali eu não sei como é que é o nome, Cisrael, professora Mônica Costa, Kelly Burlan, e eu estou sem acesso a ver quem está no Instagram e quem está no Facebook, ou quem está no Facebook e quem está no YouTube, mas isto não é tão relevante como vocês estando aqui. Vamos fazer uma prece para seguir em frente. Deus, Pai amado, sabedoria infinita, inteligência suprema, bondade absoluta. Nós te louvamos, nos dirigimos a Ti em gratidão, em respeito, em louvor e também te pedimos proteção para que todos nós estejamos aproveitando bem esta encarnação e que esta encarnação se traduz a cada momento desta vida, portanto que estejamos vivendo e aproveitando todos os momentos desta vida para cumprirmos assim aquilo que já traçamos na nossa própria linha de progresso. Inspirem-nos, amigos espirituais. Jesus, o Teu Evangelho, a nossa bússola, oriente-nos sempre. E que mais uma vez tenhamos um bom estudo. Que tudo seja muito bom e útil para todos nós, que assim seja. Então aqui estamos. Nós vamos conversar um pouco sobre fluidos. E eu trouxe alguns textos novamente de Allan Kardec. Uns textos que são do Livro dos Espíritos e de A Gênese. Mas não vamos ficar só nos textos. Os textos serão colocados para a gente ter uma boa base. Logo depois eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito dela. Depois então eu vou fazer uma espécie de um envolvimento geral no assunto, para em seguida deixar aberto aí para nós fazermos perguntas e respostas, debates, diálogos, tudo bem? Espero que dessa maneira dê tudo certo. Deixa primeiro eu antecipar aqui uma coisa. O livro, o e-book, Magnetismo versus Covid-19, um sucesso absoluto. Você deve estar pensando assim, porque muita gente pegou. Sim, muita gente pegou, isso é maravilhoso. Mas o sucesso absoluto do livro é o volume de pessoas dizendo que leu avidamente, que entendeu e que está aplicando. Mas até aí também era legal, já era uma conquista enorme. A conquista maior é estar dando resultados. Então isto é extremamente entusiasmante. Eu fico vibrando e tenho certeza que aquelas duas criaturas que partiram, que deram partida nisso tudo, a Catarina e a Catiúcia, que inclusive eu não olhei, mas é capaz das duas já estarem por aqui assistindo, elas acreditam a alegria que essas criaturas devem ter dentro de suas almas, sabendo que aquele exercício que elas fizeram, um exercício literalmente de caridade, está multiplicando, está indo longe, que coisa maravilhosa. E eu fico feliz porque lá atrás participei de cursos com elas, quer dizer, de uma certa forma estudamos juntos, elas aprenderam algumas coisas, lá no Leão nós trabalhamos juntos e isso deu oportunidade para que elas decolassem, que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. Por isso mesmo eu peço que vocês continuem divulgando, mas eu queria pedir um favorzinho bem pequenininho, mas que é muito sério. É o seguinte, quando vocês tiverem que indicar o livro, o e-book, Magnetismo versus Covid-19, passem o link para que as pessoas baixem e a gente tenha o controle de quem está baixando.
Porque tem muita gente que simplesmente copiou e está mandando para frente. Não tem problema, enquanto ao benefício, isto é fantástico. Mas que tal vocês permitirem que a gente acompanhe isto mais de perto? Passando o link, passe o link, que com o link a pessoa baixa, vai ter o livro do mesmo jeito, não é cobrado, é gratuito, por isso a única coisa que a gente pede é baixem através do link. Pode ser isso? Então, se a gente puder fazer assim, eu fico extremamente agradecido. Se alguém já distribuiu, não se sinta culpado, mas daqui para frente, vamos distribuir o link, tá legal? Vamos que vai fazer bem para todo mundo. Quero comentar uma outra coisa. As pessoas que já estudam magnetismo sabem disso. O estudo do magnetismo é como que a gente pode chamar em psicanálise, é um percurso. Ninguém faz um curso de magnetismo com começo, meio e fim. Porque ele tem um começo, mas o meio é infinito, o fim praticamente a gente não chega nele nunca. Então, às vezes as pessoas dizem, mas esse assunto eu já sei, ou então isso aqui não me interessa, ou então é básico demais, ou então eu já pratico há muito tempo e aí começa a achar que já chegou no fim do curso, já chegou no fim do percurso. Não, a gente vai ter sempre o que trocar ideias. Eu estou sempre, se eu estou sempre lendo, estudando, investigando, pesquisando, tentando entender, e eu já estou nisso há muito tempo, então é provável que você também esteja, tá bom? E eu queria lhe dizer uma novidade aqui, antes da gente entrar no nosso assunto. Eu estou preparando um percurso bem mais detalhado. Como é que será esse percurso? Nós vamos fazer pequenos cursos online com interação sobre magnetismo. Tem muita gente me pedindo isso, mas muita gente mesmo. Inclusive pessoas e casas onde eu já estive fazendo cursos e seminários estão me pedindo exatamente porque querem formar novos grupos, ou então alguém já pratica, já aplica, mas não sabe a base, não tem noção. Então, olha bem, aqui nós temos nas segundas-feiras esse estudo, que hora aqui a gente vai para um assunto, hora vai para outro. É um assunto interessante, mas nem sempre atinge a todo mundo, porque alguns assuntos a gente já fala, quem já tem base pega, quem não tem fica um pouco solto. Então, eu estou preparando este curso e muito em breve acompanhe as minhas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, porque ainda esta semana eu vou lançar o primeiro módulo e vocês precisam não só saber, conhecer, mas inclusive ajudar na divulgação. Legal? Posso contar com vocês? Então, que bom. Vamos começar o nosso estudo de hoje. E eu vou fazer aqui primeiro apresentar algumas citações. Novamente eu peço desculpas porque eu ainda não consigo fazer uma coisa mais elaborada, de tal forma que eu possa colocar só num cantinho ou no outro cantinho. Então eu vou usar a tela inteira e vou me encobrir, quer dizer, vocês vão perder essa beleza maravilhosa, mas logo em seguida a gente apaga. Me lembrei de uma coisa, esse curso que eu estou falando, que a gente vai lançar, é um curso fechado. Esse que nós temos na segunda-feira, e como o de hoje, que você está participando, é aberto. Mas o curso que nós vamos fazer é fechado, tá legal? E não vai ser somente um único módulo, vai ser um verdadeiro seminário, um seminário relativamente longo, um seminário sobre magnetismo humano. Mas neste seminário que eu estou falando, a gente vai destrinchar absolutamente tudo. Tá legal? Vai ser dividido em módulos, então quem quiser participa de um módulo, se não quiser participar do outro, opta, então não tem problema, mas vai ser muito bom. Eu, pelo menos, estou cheio de ganas para já desenvolver isto. Mas vamos começar o nosso tema. Livro dos Espíritos, questão 27. Todo mundo se lembra dessa questão, porque eu, pelo menos, falo muito nela, né? Há, então, dois elementos gerais no universo, espírito e matéria? Esta foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Então, só tem duas coisas, são dois princípios, espírito e matéria. E esta resposta que eu vou ler, ela não é integral, eu terei só a parte seguida, sem cortes, mas a parte que eu quero deixar que a gente pense aqui um pouco nela.
A resposta dos espíritos é: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, Allan Kardec tinha colocado 2 itens, espírito e matéria, e os espíritos colocaram Deus no devido lugar. E agora aqui entra na questão que nós estamos tratando hoje, dos fluidos. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então aqui já começa a gente a perceber a necessidade do fluido e do mundo fluídico. Então tem espírito, matéria, tem Deus acima de tudo. Mas a matéria propriamente dita, ela não é acessada diretamente pelo espírito. O espírito precisa de um elemento que faça esse link, que faça essa conexão. E ele aqui diz que isso vem do fluido universal. E ele continua, né? Esse elemento, ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, com E maiúsculo, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Vejam, considerando que isso nós estávamos numa outra época, os espíritos estão dizendo que há um conhecimento naquela ocasião que era mínimo em relação a tudo o que essa matéria chamada fluido alcança. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, ou seja, veja como os espíritos se preocuparam em deixar a coisa muito amarrada. Sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Se alguém aqui presente esteve comigo em algum dos lugares onde eu fiz o lançamento do meu livro Magnetismo Humano, há de se lembrar de uma situação que eu coloquei, e esta situação foi de: hoje existe o bóson de Higgs, e esse bóson de Higgs é como se fosse o Coringa, né? Aquela peça mágica que faltava para que os físicos entendessem os movimentos do universo. Não era nem bem o movimento, era o próprio universo, como é que as coisas existem e de onde é que elas vêm. Então essa era uma questão que desde Einstein ela vinha inquietando e não se chegava a uma conclusão. Aí agora, quando na questão 27 os espíritos dizem que esse fluido é o elemento chave de que a matéria não esteja em perpétuo estado de divisão, então ali está o bóson de Higgs, para nós falarmos em termos de ciência atual. Que coisa fantástica! Os espíritos colocaram então que este elemento, ele era o elemento primitivo, era o elemento básico, é o elemento chave, é o elemento essencial, é tudo. E de repente, no meio espírita mesmo, a gente hoje tem uma corrente que quer discutir se existe fluido, se o termo fluido é apropriado, e isso e que aquilo, e a gente percebe que os espíritos anteviram isso, tanto em termos físicos, de física, como também em termos de psiquismo. Eles foram tão enfáticos que parecia prever assim: se alguém tentar distorcer isto, nós já estamos colocando bem definido, para que não sobrem dúvidas. Apesar disso, nem sempre acontece tudo do jeito que a gente gostaria. Nós encarnados, imagina como os espíritos esperavam. Eles acreditavam que a gente teria um entendimento muito mais direto, e logicamente isso seria muito mais efetivo. Mas aqui tem um fato:
Existe o fluido, é o elemento que une matéria com espírito, é este mesmo elemento que está no princípio e é o mesmo elemento que condensa tudo. Então, se você pensa, força gravitacional, o fluido está ali. Forças até que a gente nem conhece, está também dentro dessa circunstância. E aí muita gente quer o quê? Que então não é um fluido, são ondas, são frequências, são vibrações, deem o nome que queiram, na realidade são fluidos. À medida que você vai especificando, isto vai se tornando matéria, como se deduz da própria resposta dos espíritos. Mas vamos mais à frente. Nós vamos ver aqui, Allan Kardec achou que a resposta não estava completa e fez uma colocação adicional. Ele perguntou assim: esse fluido que vocês estão falando, no caso, os espíritos estão apresentando, será o que designamos pelo nome de eletricidade? Olha que essa pergunta é curiosa e é muito pertinente. Allan Kardec perguntou se o que nós chamamos de eletricidade é esse fluido. Ora, se o fluido é eletricidade, aí tudo estaria resolvido. Então, tudo seriam fenômenos não mais magnéticos, mas sim fenômenos elétricos. Vejamos a resposta dos espíritos. Dissemos que ele, o fluido, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Muito bem. Aqui nós temos um outro ponto a considerar. As pessoas que querem simplesmente que, como ele comparou elétrica como sendo um fluido e magnético como sendo um fluido, como eletricidade não é um fluido, logo magnetismo também não é fluido. Essa generalização é que é complicada. Por quê? Porque você ou afirma tudo ou você nega tudo. Na época, os conceitos sobre eletricidade eram frágeis em relação aos que nós temos hoje. Mas os fluidos magnéticos, hoje, e especialmente os fluidos humanos magnéticos, eles já são mensuráveis, são visíveis, são registráveis e, portanto, não temos mais como dizer, não, isso é apenas uma onda, isso é um campo invisível, é uma atuação subjetiva. Os fluidos, como se depreende disso tudo, eles têm sim uma conexão direta. Desculpem, eles têm uma conexão direta com o que nós propomos dentro do que foi colocado pelos espíritos, com a matéria. O fluido não é espírito, o fluido é matéria. E ele sendo matéria, ele está dentro dessa lei. E dentro dessa lei, então, a gente pode analisar com mais cuidado. Vamos ver em A Gênese o que Allan Kardec coloca, no capítulo 6, item 18. Esse fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano. É nele que reside, preste atenção nisso, é nesse fluido que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres, perpetuando-a em cada mundo conforme a sua condição, princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Informação precisa, poética e científica. É impressionante. Ora, então esse fluido, e observe bem isso, por isso que eu fiz uma interrupção no texto para fazer essa consideração, que eu quero mesmo que você perceba isto. Mas não é eu querer por ser eu quero que você perceba porque isso nos dá garantias, nos dá segurança, ok? Perceba exatamente isso aqui. É nele que reside o princípio vital.
Nele qual? No fluido. Qual fluido? No fluido vital, que vem do fluido perispiritual, que é o mesmo fluido vital, que é onde está o princípio vital. Nossa, se é assim, por que a gente cria tanta demanda para entender algo que à primeira vista, à segunda e eu acho que à última vista, está tão evidente e tão claro para todos nós? Então é preciso, às vezes, menos até do que o que Jesus propôs. É preciso que a gente exercite os olhos de ver, porque está na codificação. Olha, não peguei o livro A Gênese no seu capítulo 24, não, eu peguei no capítulo 6. E por que isso faz diferença? Porque diz, não, tudo que vocês falam de Allan Kardec na Gênese está no capítulo 24. Ou então tudo que vocês falam de Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vocês falam da questão 555. Não estou em nenhuma das duas, estou bem lá no início do Livro dos Espíritos, questão 27, e agora estou no capítulo 6 de A Gênese. E vou voltar para o Livro dos Espíritos, e estou torcendo que você esteja me acompanhando. Dê uma dica aí no Instagram, se está indo bem, se vocês estão acompanhando o raciocínio, porque eu acho isso fantástico, eu acho isso uma elaboração genial. Mas vamos lá. Livro dos Espíritos, na questão 65. O princípio vital reside em alguns corpos que conhecemos. Olha a pergunta do senhor Allan Kardec. O princípio vital, ele reside em algum corpo que a gente conhece? Resposta dos espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Reafirma a questão 27 e agora deixa tudo realmente fechado. Vocês devem se lembrar do livro O Passe, onde lá no livro O Passe, quando eu estudei pela primeira vez, quando eu expus pela primeira vez os meus estudos sobre o fluido, coloquei ali a questão 27 como sendo base e logo depois estabelecendo o que seria a origem espírito, a origem matéria. E aqui nós tínhamos o fluido universal no ramo da matéria, gerando um primeiro grande campo chamado fluido cósmico, e nesse fluido cósmico nós teríamos duas derivações, que eram fluido vital e dentro do fluido vital o princípio vital. Teve gente que achou que não, muito bem, se você achou que não, eleja uma outra teoria, mas essa teoria, mesmo sem a gente demandar todo o esquema, bate exatamente nessas três questões que foram apresentadas, a 27 do Livro dos Espíritos, a 65 que nós vimos agora, e a questão do capítulo 6 de A Gênese. Então nós vemos o que é fluido. Fluido é exatamente são esses elementos que nós podemos trabalhar e que nós precisamos trabalhar e entender para poder, quando a gente estiver trabalhando nas nossas ações magnéticas, a gente não falar fluido assim de uma maneira tão, talvez assim, tão sem sentido, porque parece às vezes que fluido não faz sentido para a gente. Mas a gente vai chegar lá. Vamos aqui para uma última citação. A Gênese, capítulo 14 agora, item 4. Entre esses fluidos, porém, alguns estão intimamente ligados à vida corporal. Veja. Então o fluido é um universo. E é um multifator, uma multifunção. Dentro dele existem uns que estão intimamente ligados à vida corporal, ou seja, à vida orgânica. E de certa forma pertencem ao meio terrestre, ou seja, temos elementos do fluido vital pertinentes ao nosso ambiente terráqueo. Para quê? Até para que a gente tenha condições de sobreexistência aqui na Terra. Na impossibilidade da percepção direta, pode-se observar os seus efeitos e obter conhecimentos de uma certa precisão sobre a sua natureza. Esse estudo é essencial. Eu vou até beber um golinho d'água aqui, olha só. Olha o que está dito lá na Gênese. Estamos falando de fluido.
de fluido que se liga ao corpo orgânico, esse fluido que pertence à matéria. Olha como é que ele diz: esse estudo é essencial. Entende o que é isso? É essencial, é fundamental. Não podemos ficar sem ele, porque ele é a solução de uma imensidade de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. Nossa Senhora, que coisa fantástica! Allan Kardec e os espíritos nos brindaram com coisas aqui deveras maravilhosas. E ainda nos colocaram numa situação assim: e agora o que eu faço? Por conta das lives, as lives têm sido maravilhosas num sentido, além de muitos outros. Mas para mim tem sido fabuloso num determinado sentido. As lives têm aberto para muita gente as noções sobre magnetismo. O que eu recebo de pessoas dizendo: mas eu nunca tinha ouvido falar nisso desse jeito, eu não sabia que existia isso. Tem uma senhora, não vou dizer o nome, mas que ela me escreveu esta semana dizendo assim: Jacó, eu tenho 75 anos, muitos anos de casa espírita, como é que só agora eu descobri o magnetismo? Eu fico assim também pensando: nossa, opa, desculpa o pessoal do Instagram, eu bati sem querer aqui. Como a gente tem perdido tempo. Não que as outras coisas não sejam valiosas, são muito valiosas. Uau! São muito valiosas. Mas o benefício que a gente poderia vir fazendo há tanto tempo. Mas era preciso que Allan Kardec fosse relembrado numa situação como esta. Este estudo dos fluidos, ele é essencial. E ele sendo essencial, fica então esta pergunta aqui para todos nós: o que é fluido? Será que a gente para mesmo para pensar sobre o que é fluido? A gente diz para as pessoas: vão receber uns passes. E o que é uns passes? Não, os passes são os fluidos. Não, o que é fluido? Não, fluido é fluido. Mas o que é fluido? Quanto tempo a gente tem gasto sem pensar, sem amadurecer o que é isto? Certamente algumas pessoas querem uma definição. Bom, Jacó falou que fluido é. Não, eu não vou falar. Fluido nem é nem não é. O que é fluido? O que você entende por fluido? Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem uma forma até de pronunciar fluido que não é a melhor em termos de língua portuguesa. Porque fluido não tem acento. Fluido é alguma coisa que já fluiu. Então, o termo correto que Allan Kardec usa e que a tradução escorreita é fluido mesmo. Mas se você me falar fluido, eu vou entender e pode ter certeza que eu não vou lhe criticar. Todavia, numa live como essa, eu tenho a obrigação de dizer coisas desse tipo. Mas vamos ao que é mais importante. O que é fluido? Já deu para a gente entender mais ou menos dentro disso tudo que nos foi colocado por Allan Kardec nesse período. Aqui alguém perguntou: o fluido universal é um dos estados da evolução do espírito? E eu já pergunto de volta: você acha que o fluido universal é um resultado, é um estado, é uma derivação do progresso do espírito? Vamos pensar, vamos voltar para a questão 27. Deus, espírito e matéria. Aqui está o princípio geral. Entre o espírito e a matéria precisa de um elemento para uni-los. Ora, se é um terceiro que vai surgir, logo ele não é subproduto de nenhum dos outros dois. Ou seja, ele é um elemento que tem peculiaridades na frequência espiritual com outras ressonâncias na frequência material. O que a gente pode deduzir da questão colocada? Quanto mais a gente progride, mais nós vamos lidando com fluidos mais rarefeitos. São fluidos menos densos. Ainda que nós estejamos aqui encarnados na Terra, nós temos necessidades de alguns tipos de fluidos muito mais peculiares a quem tem um padrão moral mais elevado do que a quem tem um padrão mais baixo.
Uma pessoa que não vibra bem de jeito nenhum, ela tem fluidos? Tem. Pode ter muito fluido? Pode. E ela pode trabalhar esses fluidos também. Mas a densidade desses fluidos costumam ser muito pesada, muito compacta, nem sempre necessária ou nem sempre eficiente para determinados tipos de atendimentos ou terapias ou mesmo de trabalhos psíquicos e espirituais. Para muitas ações é preciso uma energia, um fluido, um padrão de alta frequência. E, por favor, estou falando aqui em padrão de alta frequência, baixa frequência, sutil e densidade, dentro do que nós temos bem colocado no que nós chamamos de física newtoniana. Não estou falando aqui em termos de física quântica, porque parece que esses termos, quando a gente vai para a quântica, eles tendem a se embaralhar. Então eu estou colocando aqui bem pé no chão, para que a gente não faça confusão. Então, quando eu falo de um fluido de alta frequência, eu estou falando nele, na sua estrutura bem material. E de baixa frequência, idem. Eu não estou falando aqui dentro dos chamados campos quânticos. Estamos falando aqui da física newtoniana, beleza? Então, muito bem. O que são os fluidos? Os fluidos são exatamente estes elementos, no plural, estes elementos que intermediam a nossa vida, tanto de encarnados, como ainda nos acompanham na vida dos desencarnados. E como foi dito ali num dos textos, que esse fluido ele tem uma necessidade para adaptação em organismos, ele também tem necessidades diferentes quando já não existe esse organismo tão denso. O que nós poderíamos entender disso? Nós vemos várias escolas esoteristas que, por não terem esse raciocínio que Allan Kardec sugeriu, pensaram em camadas, em corpos, em zonas. Então, pronto, você tem uma zona muito densa que eu vou chamar disso, essa outra zona é esta. Então, por exemplo, quando se estuda a aura mais próxima é chamada de duplo etérico e ela tem uma energia mais densa do que a segunda aura, do que a terceira, do que a sétima e assim sucessivamente. Da mesma maneira como quando a gente estuda os centros de força, nós temos o centro de força genésico, o mais denso de todos, e vamos diminuindo isto até chegar no mais sutil, que é o coronário. Mas aí quando a gente chega no coronário, diz é o mais sutil, mas é o que gira mais rápido. Sim, mas por isso mesmo é que ele é sutil, e por aí vai. O que é importante não é entrar nessa discussão, mas é entender como é que isto funciona. Muito bem, então os fluidos, eles existem. Nós só temos vida porque os fluidos nos penetram, nos envolvem. E nos envolvem como? Por dentro ou por fora? Por todas as intimidades. Como assim? Cada célula nossa, cada molécula, cada átomo, ele tem uma estrutura fluídica, ele tem uma estrutura energética própria. Nós somos abençoados, tão abençoados que não nos damos conta. Olha só, você já percebeu, você corta uma unha. Aí daí a uns dias a unha voltou. De onde surgiu essa unha? Ela colou enquanto você estava dormindo? Não. Há um processo nosso, dentro do nosso próprio estrutura DNA, que vai formatando até que uma unha renasce. E daqui a pouco, para quem gosta, vai ter que cortar, vai ter que aparar, lixar, pintar, fazer lá o que quer que seja. E você não viu isso acontecer. Você de repente olhou e disse, hoje minha unha hoje está grande. Só que ela está praticamente do mesmo tamanho de ontem. Mas ontem ela não era grande. É interessante isso. O que foi que aconteceu? Além de uma direção biológica, uma direção totalmente estruturada nas nossas disposições, e eu vou chamar aqui perispirituais, existe um campo de fluido que possibilita isto. E é exatamente essa energia, essa estrutura chamada fluido, que faz com que a gente tenha essas alterações. Mas se eu falo de uma unha, é fácil a gente entender. Mas e quando eu falo de que você pensou por uma pessoa e ela está doente, você pensou muito firmemente, Senhor, ajuda, fazer com que essa pessoa fique boa. Mas você até ateu, você nem iria dizer, Senhor, que essa pessoa fique boa, ela não deve estar sofrendo, ajuda.
Aí de repente a pessoa está lá num lugar que você nem sabe onde é, ela sente um novo ímpeto, uma light que se brilha por dentro e ela de repente ressurge. Aí você vai dizer, não, acho que não fui eu. Não, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Certamente você emitiu um fluido. E esse fluido não foi somente uma vibração frequencial. Porque se fosse frequencial, absolutamente todo mundo interferiria. Essa vibração ela foi envolvida e envolvendo uma energia que se deslocou no espaço e atingiu a pessoa. Isso é fluido. Então, quando você se alimenta, é fluido. Tudo que você come é fluido. Quando você bebe uma água, bebe um suco, é fluido. E por incrível que pareça, quando você pega um tijolo para construir uma casa, é fluido. Só que ali o fluido chamado vital praticamente está ausente. Mas ali você já tem um fluido condensado. E esse fluido condensado, que está chamado ali de fluido universal, que eu prefiro chamar de fluido cósmico, é aquele fluido que dá a capacidade da matéria se agregar. Lembram? Que eu poderia dizer, é o bóson de Higgs. Então, é toda uma estrutura que a gente precisa compreender em primeiro plano, ter uma noção do que isto é. Para num segundo momento a gente começar a dizer, bom, se então tem fluido em tudo, como é que eu posso? Uma questão. Se tem fluido em tudo, todos podemos? É outra questão. Se existe fluido em tudo, então qualquer espírito pode? Eu estou colocando assim, para compartilhar com vocês um pouco também das minhas inquietudes. Porque eu fico pensando assim, então se tem fluido em todo canto, também tem fluido para os espíritos, disponíveis para eles. Então os espíritos deveriam trazer para mim a coisa pronta. Por exemplo, a água. Não era para os espíritos, independente de qualquer coisa, essa água que eu estou aqui para beber por conta da garganta, por que os espíritos não já chegaram aqui e não já magnetizaram minha água? Por quê? Tem eles, tem a água e tem fluidos em todo o ambiente. Então seria muito lógico de que os espíritos viessem e dissessem, peraí, já que está falando muito, ele está tendo um pigarro na garganta, vamos fluidificar aquela água ali, porque à medida que ele for bebendo já vai fazer um efeito melhor do que a água comum. Mas parece que eles não fazem isto. Por quê? Por que será? Porque existem fluidos em frequências, em padrões, em pacotes energéticos, acessíveis e peculiares a um e não a outros. Existem situações que não estão abertas, apesar de elas estarem em aberto. Não sei se dá para você me entender o que eu quero dizer com isso. Da mesma maneira como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rústico. Você entra num supermercado e lá no supermercado você tem praticamente tudo. E você olha assim e diz, nossa, eu estou precisando daquilo, estou precisando disso, estou precisando mais disso, desse daqui, eu vou aproveitar, não vou levar só um, vou levar logo 10, porque pelo menos já fica lá estocado. Mas esse, quando você pega tudo que você acha que precisa, aí você enfia a mão no bolso e diz, agora não deu. E agora o que é que eu vou fazer? Não posso levar, só posso levar o que seja compatível com as minhas possibilidades. Veja, eu disse que eu ia dar um exemplo bem rasteiro. Pois é mais ou menos assim a vida. Nós estamos num verdadeiro supermercado que tem muito e tem de tudo. No caso aqui, fluidos. Mas nem todo mundo consegue pegar todo tipo de fluido, nem muito menos fazer o que quiser com eles. Porque se fosse assim, nós não viveríamos encarnados. Sabem por quê? Porque os nossos obsessores, eles viriam, eles tomariam conta do armazém inteiro e a gente ficaria sob o domínio completo deles. Isto, portanto, deixa muito claro de que a liberdade de acesso, de domínio, de poder sobre os fluidos não é apenas o eu quero, é mais do que isso. É o eu quero, mas eu tenho que me adequar dentro do que eu posso. E só aí
é que vão acontecendo as situações. Allan Kardec não usa o termo duplo etérico. Por que os livros da FEB usam esse termo e até 4 corpos? Primeiro, eu não posso responder pela FEB, eu não sou de lá, eu não tenho conexão com eles, então eu não sei por que eles aceitam em alguns lugares, outros lugares eles não aceitam, alguns autores podem, outros não podem. É uma questão editorial ou de direção, então eu não tenho condições de falar sobre a FEB. Allan Kardec não falava sobre esse termo porque ele era um termo que ele já tinha um vínculo muito forte e que conflitava com a orientação espiritual. Por quê? Quando o duplo etérico existia somente dentro da estrutura física, tudo que era do duplo etérico era essencialmente físico, portanto ele não dependia do psíquico e obviamente não dependia do espírito. Eu vou entrar numa outra questão até mais adiante. Allan Kardec, ele praticamente não fala de animismo. Ele preferiu criar um outro termo. E qual foi o outro termo que ele criou? Você sabe. Foi efeitos físicos. Por que ele não quis um termo que já era consagrado, que era o animismo? Porque o termo animismo, ele excluía a possibilidade de haver espírito. Então você não podia dizer que num fenômeno anímico existiria a presença de um espírito. E para Allan Kardec, em todos os fenômenos da vida sempre tem espíritos. Portanto, era inconciliável o termo. E teve um outro termo que eu já discuti em alguns seminários, quando ele falou a questão da subjugação, lá no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns ele diz que não existe possessão. O que existe é subjugação. Mas depois, no Evangelho, ele, sem entrar nos detalhes, ele revogou que havia possessão, como há também subjugação, que são duas coisas distintas. E por que no primeiro momento ele não percebeu isso? Porque no primeiro momento, a possessão ela era restrita a um domínio demoníaco. Então, um espírito domina você e ninguém mais tem nenhum acesso. Ou seja, um espírito do mal lhe expulsa e toma conta de você. Então você deixa de ser. Allan Kardec não poderia concordar com isso. Mas depois ele entende que o termo possessão agora se ajustava a um outro termo. A possessão é o espírito se apodera do seu psiquismo e faz com que você tenha atitudes estranhas. E aí vem o mais notável de tudo, que muitos espíritas se espantam no dia que eu digo. Allan Kardec diz que há possessão por espírito superior. Olha que coisa! Então ele não só resgatou o termo, como ele deu um novo significado. Então, Allan Kardec não usou a expressão duplo etérico. Nem por isso ela deixou de existir. Allan Kardec também não citou os centros de força, mas nem por isso deixa de existir. Afinal de contas, ele não pôde falar de tudo. Lembro bem que a próxima obra que ele iria escrever era Magnetismo e Espiritismo. Muito provavelmente ele iria falar dessas coisas. Como ele não escreveu o livro ficou na cabeça dele. Então estamos nós, pós-Kardec, tentando rever tudo isto. Fluido cósmico universal é obra-prima da criação? Para mim, deixa eu explicar como funciona. O fluido universal é a grande fonte, de onde promana tudo. Tudo no ramo da matéria. Dele sai um grande campo. Esse grande campo é o que nós chamamos de fluido cósmico. E esse fluido cósmico, ele se adapta a vários níveis. Quando você fala do fluido que envolve o universo, seria o fluido cósmico universal. Por quê? O fluido cósmico já teria partido do fluido universal. Tanto que Allan Kardec, numa revista espírita, ele entra nesse detalhe. Existe o fluido cósmico da Terra, existe o fluido cósmico de Marte, existe o fluido cósmico de outros planetas, do Sol. Então, ele com isso colocava de que a cada mundo havia sua própria energética, o seu próprio fluido ali bem afim, bem preparado e bem direcionado. Tá bom? Eu espero que essa sequência tenha sido aí bem entendida. Nós temos aqui 15 minutos aqui para um bate-bola. Vamos ver se alguém manda aqui alguma pergunta. Teve ali, Cornélio perguntou, acho que é esse o nome. Francisco. Hein? Não.
Cornélio Chambela. Perguntou se a possessão é consentida. Normalmente, a possessão inferior, ela não é consentida, no sentido daquilo que a gente chama de consciente. Ela é dominada pela ascendência poderosa de alguém que tem uma energia mais forte e lhe cala, ele domina. Então é uma subjugação. No caso de uma influência espiritual superior, aí ela é consentida. Então vem um espírito superior, lhe envolve e aí parte para fazer um outro envolvimento. Ali a Eveline perguntou se esse fluido é diferente do prana. É diferente em termos de conceitos gerais. Então, dentro da linha que eu coloquei, esse fluido cósmico é mais do que o prana, porque o prana já seria um fluido muito mais que eu chamaria de fluido vital, próprio para a vida, que é o ponto mais forte do prana, salvo o melhor juízo, porque como eu não sou da área, pode ser que eu esteja dizendo aqui alguma bobagem. Allan Kardec fala de uma magnetizadora espírita para o tratamento da obsessão. Magnetizadora espírita, sim. Se todo meio espírita lesse o capítulo da obsessão no livro dos médiuns, veria que ele não só recomendou um magnetizador, um bom magnetizador. E lembro, naquela época não havia magnetizador espírita, logo ele estava dizendo um bom magnetizador profissional. Então isso a gente tem que ficar muito atento. Fluido como matéria sutil e apurada com propriedades de potencial curador. Entendo assim, falou Jean Francisco. Tudo bem, só que eu diria assim, essa é uma das peculiaridades dos fluidos. Você não pode dizer que todos os fluidos são apenas isso, é uma das peculiaridades. A possessão superior será a psicofonia? Não, porque a gente tem psicofonia de espíritos inferiores. A possessão é quando um espírito se apodera de você. Então, de repente, você está aqui. Nos fenômenos de bilocação, era comum acontecer. Então, você estava aqui, entrava em transe e, de repente, você era visto falando num outro lugar. Então, um espírito lhe tomou a sua direção e fez alguma coisa. Mas aí também tem outras variações. Kelly Burlan pergunta se existem espíritos magnetizadores. Esse elemento no plano espiritual é diferente do plano físico? Kelly, é diferente. O fluido no mundo espiritual é muito mais sutil. Por isso é que algumas vezes eles conseguem fazer coisas que a gente não consegue. Mas existe a contrapartida. Tem momentos que o mundo espiritual precisa dos nossos fluidos que eles não têm do lado de lá à disposição. É exatamente aquele exemplo que eu falei do supermercado. Às vezes você tem o que você quer, mas você não tem como levar. Às vezes você tem como levar, mas não quer. Então, é mais ou menos assim que funciona. Por que o desencarnado possui fluido magnético? Porque quando nós desencarnamos, nós levamos um quantum do nosso fluido vital. E veja que isso é tão repercussivo de um jeito que quanto mais denso for isto, quanto mais apego você tiver na sua encarnação, maior dose de fluido vital você leva para o mundo espiritual. O que é que isto significa? Veja que paralelo interessante. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós temos um peso específico no perispírito. Lógico que isso é uma expressão só para a gente compreender o fenômeno. O peso específico do perispírito ele é definido pela densidade da matéria que você assomou na desencarnação com as implicações psíquicas. Então vamos supor, você teria uma grande carga vital se você desencarnou repentinamente num acidente, você jovem. Mas se o seu ascendente psicológico, espiritual é alto, essa balança fica favorável a que você se desprenda rápido. Mas se for o contrário, aí é complicado. Então é por isso que estes fluidos são diferentes e é por isso que quando nós desencarnamos, nós continuamos com fluidos vitais. Os médiuns de efeitos físicos se servem desse fluido? Sim, e muito. Por isso que Allan Kardec insiste que a gente tem que levar como essencial o estudo dos fluidos, porque eles estão absolutamente em tudo e em todos os cantos, em todas as partes. E nós precisamos estar muito atentos a tudo isso.
As perguntas que tinham chegado aqui, eu acredito que essa daqui eu já respondi. Mas vamos chegando aqui outra. Ali no Instagram, pelo menos aqui agora recente não tem nenhuma, tem uma aqui, de Eveline. Vamos ver se eu entendi. Prana, Ramatiz assim o chama. É o fluido vital que em cada corpo possui uma vibração. Não sei se seria esse o termo correto. Deve ser isto. Então o prana é algo desse tipo. É diferente de nós imaginarmos o prana como sendo o fluido vital que está cuidando, ou o fluido que cuida de todo o universo, que foi o fluido como nós procuramos trazer hoje. Então é o fluido geral. Mas o que nós chamamos no meio espírita, mais apropriado dos termos de Kardec, o que nós chamamos de fluido vital, no fluido vital, para que ficar bem entendido, no fluido vital, existe duplo etérico, cordão prateado, aura, emanações, que nós chamamos de emanações áuricas, não, emanações crísticas. Tudo isso são produtos ou subprodutos do campo vital. Porque o campo vital ele não é uma massa uniforme, ele é multifrequencial e, portanto, tem várias estruturas ali. Um médium pode aplicar quantos passos por trabalho? Saiu completamente do nosso roteiro. Meu amigo Jerônimo de Recife. Vamos deixar essa pergunta para outro dia, porque aí vai precisar de alguns comentários ao mais. Na possessão, o espírito assume o controle do corpo e age como se fosse o dono do mesmo. Cornélio, é exatamente isso. O prana e o fluido cósmico universal é a mesma coisa? Não. Eu vou insistir, o fluido cósmico é esse fluido que está estadiando em todo o universo. E dentro das especialidades ele tem o fluido vital. Nesse fluido vital é onde está o prana. Então não posso dizer que matéria escura seria fluido cósmico? Você pode dizer, mas não é a essência. Porque o fluido cósmico é muito mais do que os conceitos que nós possamos erigir. Por isso que quando eu coloquei aquela pergunta, o que é fluido, eu disse, eu não vou dizer. Eu não vou dizer, não é porque eu queira guardar charme para nada, é porque é muito amplo e está muito longe de todos os alcances que nós temos. Mas vamos ver aqui mais. Jacó, após o desencarne, como fica o perispírito? O perispírito fica do mesmo jeito, depende do mesmo jeito em que você desencarnou, influi, e do mesmo jeito que você tem tratado. Eu até brinco assim, quando eu desencarnar, as pessoas que eu quero muito bem, principalmente as que têm medo de desencarnar, têm medo de alma, quando eu desencarnar, eu vou chegar perto e quando você sentir a barba roçando, sou eu. As pessoas dizem, não, Jacó, pelo amor de Deus. Mas é muito provável. Por quê? Porque a minha afeição perispiritual, ela guarda relação com a afeição que me impressiona. E qual é a minha afeição que me impressiona? Essa que eu vejo todo dia. Por isso que quando eu desencarnar, é que vocês vão descobrir o quanto eu sou lindo, porque eu me acho um cara lindíssimo, né? Vocês sabem que é por aí. As questões não respondidas ficam para um outro momento, porque realmente aqui não vai dar para tudo. O fluido cósmico se altera em cada planeta de acordo com a sua evolução e densidade? Sim, é o que a gente depreende tanto da lógica do bom senso, como também do que propôs o próprio Allan Kardec. O fluido vital seria uma extensão do perispírito? Podemos entender como sendo, mas eu não posso dizer que seja. Porque, veja bem, o perispírito, ele recebeu praticamente a mesma definição. O perispírito é o elemento que une o espírito à matéria. Então, conceitualmente, o fluido e o perispírito são a mesma coisa. Mas essencialmente não. Por quê? Porque o perispírito é mais do que o fluido vital. E o perispírito é menos do que o fluido cósmico. Então ele está ali no meio também. Quando André Luiz, o espírito André Luiz, colocou que nós temos um corpo mental e um corpo vital, que eu prefiro chamar de campo mental e campo vital, ele estava se referindo a frequências ou a padrões de energias. Então, tudo aquilo que diz mais a parte somática, ele chama de fluido vital, a parte mais densa. E a parte que é mais psíquica, mais espiritual, ele chamou de campo mental.
Mas esses dois campos, eles não são soltos, eles não são independentes, eles são interdependentes. Um se relaciona com o outro o tempo inteiro. Hugo Lemos, durante um trabalho de magnetização, como sabermos o que é sentimento é uma percepção válida e não uma fantasia? Como sabermos que o que sentimos é uma percepção válida e não uma fantasia? Eu vou lhe dar primeiro uma resposta aqui que talvez possa soar indelicada, mas é uma resposta muito honesta. É mais precioso você identificar isso do que o próprio sentimento em si? É mais precioso você ficar só nessa preocupação do que realizar aquilo que seja bom? É como alguém em desenvolvimento mediúnico que diz: eu não sei se é meu ou se é do espírito. É bom? Que bom que seja bom. Não é bom? Então também não é tão irrelevante dentro de um contexto genérico. Agora, a outra questão é, num trabalho de magnetização, nós precisamos ter a melhor segurança possível, que se adquire como? Estudando, experimentando, testando, comprovando ou negando. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente faz e quanto mais a gente procede, mais segurança vamos tendo. E agora olha só, quanto mais experiência eu tenho, mais acessível eu sou aos espíritos. Então os espíritos vão me ter como uma boa ponte de acesso, independente de eu perceber que foram eles ou que foi uma elaboração minha. Tem momentos que eu às vezes fico na dúvida: meu Deus, como é que veio isso que eu nunca tinha pensado? Se eu parar para pensar, eu vou dizer: não, eles deram uma ajudada aqui. Ou então eu vou às vezes me segurar na minha observação tosca, dizer: não, eu que meus neurônios combinaram uns com os outros, um axônio liberou mais umas conexões e, portanto, meu cérebro é fantástico. Os espíritos têm a certeza que estiveram aí neste meio falando com a gente. Então, meus queridos, é isto. Deixa eu ver aqui mais uma. Alexandra Pinheiro: quando eu desencarnar, eu vou ler na minha... Como é que é? Eu vou ler na minha garagem? Sou a leiteira do grupo. Quem sabe? Tem quanta gente fica presa aos lugares, né? Eu sugeri a você que não, porque tem lugares muito melhores no mundo espiritual, mas se você quiser ficar por lá, sinta-se à vontade, fique bem, esteja bem, e faça o bem, porque isso daí é o mais importante de tudo. A gente viver bem, a gente fazer bem e a gente andar bem por onde quer que a gente tenha andado. Então é isso, essa pergunta que eu não respondi é a pergunta que vocês têm que pensar. O que é fluido? Os fluidos são muitas coisas, os fluidos servem para muitas coisas, mas os fluidos dentro da base espírita estão muito bem equacionados. Vejam que eu peguei aqui praticamente 4 referências, né? 2 de O Livro dos Espíritos e 2 de A Gênese. Então, nós não temos por que ficar perambulando psicologicamente, literariamente, sem ter por base esse ponto de partida. Os fluidos são muito importantes, são fundamentais para a nossa vida. E eu espero que esta aula tenha sido realmente muito boa para todo mundo, como tem sido muito boa para mim. Talvez eu seja quem mais aproveito, porque eu começo a me preparar desde cedo, às vezes desde o dia anterior, e eu sou quem mais me deleito com tudo isso. Desculpem se não tivemos mais tempo de atender a todos, mas rogamos a Deus bênçãos para todos nós. Que sigamos felizes, tranquilos, abençoados e abençoando, fazendo tudo de bom que nós podemos, que nós sabemos e que o bem espera de cada um de nós. Abraço grande, um beijo no coração de todos. E até quarta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, com mais uma mini palestra, daquelas palestras que ficam na nossa memória e que também são muito boas, sem qualquer falsa modéstia. Tudo de bom, um bom restante de sexta-feira, uma boa semana, e vamos, em nome de Jesus, para onde nós sempre devemos ir. Um abraço.